gente sabe que hoje em dia é muito comum falarmos sobre ser uma pessoa evoluída. Nas redes sociais isso está demais, não tá? Aquela pessoa que nunca se abala, que pelo menos que parece, né? Que nunca se abala, que não briga com ninguém, que não se estressa, vive em paz o tempo todo. É good vibes, né, Felipe? Aquela pessoa que está sempre sendo a palmatória do mundo na rede social, está sempre de boa, não briga com ninguém. Mas será que isso é mesmo maturidade emocional? Ou revela outra situação? Vamos entender melhor? É por isso que hoje, para desmistificar essa ideia, a gente conversa agora com a psicóloga Bruna Fernandes, que eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui no Magazine. Oi, Nai, tudo bem? minha Obrigada linda? pelo convite mais uma vez. Como você tá? Tô Tudo ótima, bem? e você? Oi, pessoal. E aí? Tô bem, graças a Deus, tudo certo. Graças a Deus. Por favor, fica à vontade, Bruna. Quanto tempo que a Bruna não vem aqui com a Sim, gente? tem um Gosto tempinho, muito né? de conversar contigo, Ai, inclusive. obrigada, Nai. Bruna, assim, a gente, como eu falei agora há pouco, a gente sempre fala sobre essa maturidade emocional. Inclusive, a gente faz terapia em busca dessa maturidade emocional. Mas o que define uma pessoa madura Então vamos lá, né? emocionalmente? Hoje a gente vai ter uma ideia muito utópica, né, de que maturidade emocional é aquela pessoa que ela tá sempre bem, ela tá sempre em paz, ela tá sempre zen, né, como você falou, meio good vibes. Mas isso não é real, não é viável frente à nossa humanidade, né? Experiências negativas, emoções negativas fazem parte da experiência humana. Então, maturidade emocional para a psicologia, na verdade, é nós conseguirmos reconhecer, validar e responder de maneira usual, né, as nossas emoções, responder de uma maneira que nós escolhamos como, independente do que a gente sente. Exemplo rápido, você estar ansiosa, mas você não travar por isso, você conseguir agir apesar da sua ansiedade. Você sentir uma tristeza e você não se julgar por isso, você tentar interagir com aquela emoção e tentar entender melhor o que é isso que você está sentindo. Então, assim, maturidade emocional não é eu não sentir emoções ruins, é eu saber agir e lidar com as minhas emoções ruins. Não tem como eu tirá-las da minha vida, né? Emoção é biológico. É até arriscado, então, quando a gente vê uma pessoa, nossa, fulano parece que nada abala o fulano. Então, Tudo bem, mas é perigoso até. é perigoso. Geralmente isso dá uma ideia pra gente de supressão emocional. Eu tô ali reprimindo minhas emoções, implodindo, geralmente, e muitas vezes isso vai me levar a um auto-julgamento. Isso pode me levar também a um isolamento social, como se eu estivesse errado. Todo mundo tá bem o tempo inteiro e eu tô mal? Então eu tô isolado, eu tô errado de sentir o que eu sinto. E nós sentimos o que sentimos. A ideia é, como é que eu vou lidar com essas emoções? Como é que eu vou aprender a lidar com o que eu sinto sem querer colocar no bolso e fingir que aquilo não está ali, que aquilo não existe. Essa ideia, ela é utópica, né? Essa postura, então, de quem decide não se estressar com nada, que decide estar sempre ali colocando panos quentes nas situações, será que é uma postura de uma pessoa que ela engole tudo para evitar conflitos e isso a médio, longo prazo traz problemas, traz consequências emocionais para o ser humano, Bruno? Com toda certeza. Se você engole todos os conflitos, o conflito está em você. Não tem Gente, para mas como onde é correr. difícil, né? Você impor limites também, né? Você Exatamente. também se colocar limite. Não, chega, a partir daqui não dá mais. E aí isso parte do quê, Nai? De um autoconhecimento. Eu me conheço o suficiente, eu conheço as minhas emoções para começo de conversa. Muita gente não sabe o que sente, literalmente não sabe dar nome. Essa sensação corporal é o quê? É ansiedade, é tristeza, é angústia? Então tudo isso parte de um autoconhecimento. Eu conhecer minhas emoções, eu conhecer os meus gatilhos, eu entender o que é que faz eu explodir, porque senão eu vou implodir. Não tem para onde correr, a gente tem que deixar essa emoção seguir o curso natural dela. Por isso que tem muita gente que vai aguentando, e em determinado momento da vida explode. Eu acredito até que essa situação é até pior para as mulheres, porque o homem ele é assertivo, né? O homem se estressa, dá uns gritos, nossa, vamos respeitar o homem. Mas quando a mulher ela se estressa e dá uns gritos é porque ela é histérica, ela é dramática. E aí a gente que se quebra com isso. Ó, só complementando o que você está falando, Bruna, a gente tem inclusive aí, vou pedir para a Vanessinha colocar na tela, alguns indícios, alguns comportamentos
só para ilustrar isso que a Bruna está trazendo para a gente. Comportamentos que você de casa, inclusive, pode estar escondendo. Irritação imediata, é isso que ela falou, necessidade sempre de ter razão, vontade de reclamar, mas para evitar conflito, reprime aquele sentimento ali, e insegurança ou medo. Isso é típico de quem realmente está sempre de boa, mas está sentindo tudo isso e não fala nada. Todos nós sentimos tudo isso, né, Nay? Não tem para onde correr, nós somos seres humanos. Dependendo da situação em que estamos, nós vamos sentir ali uma emoção difícil. Nós vamos sentir, sim, vontade de ter razão, vontade de explodir, uma vontade, às vezes, de entrar em conflito, e vamos guardar muitas vezes para não sermos mal interpretados ou para não estarmos fora dessa nova norma, né? Existe uma pressão social muito grande para que estejamos sempre bem, sempre zen, não explodo por nada, nada me abala. Mas isso não é real. Então, assim, todo mundo vai sentir essas emoções. A questão é, quando eu estou, por exemplo, me sentindo insegura, o que é que eu faço a partir da minha insegurança? Quais são as minhas ações a partir das minhas emoções? Ah, eu estou numa necessidade de ter razão. Como é que eu lido com isso? De que forma eu coloco a minha razão e entendo a razão do outro sem ultrapassar um limite e colocando os meus também? E aí, novamente, a gente recai nessa questão do autoconhecimento. Você trouxe essa questão de homens e mulheres e, realmente, para nós mulheres, muitas vezes vai ter aquela pressão de que a gente tem que sustentar o mundo nas mãos e ser sempre doce e delicada, e nada afeta, né? Então, assim, tem uma pressão muito grande em cima de nós mulheres, realmente. Dos homens também, claro, mas a gente sabe que a pressão em cima da mulher para que a gente mantenha ali uma questão muito mais, o equilíbrio, né? Muito maior. Uma pessoa madura, né? E o equilíbrio, ele vai partir do eu me conhecer e eu entender que maturidade emocional, flexibilidade psicológica é eu saber que nem sempre eu vou estar bem. É eu saber que vão ter dias que eu não vou estar legal, vão ter dias que eu vou estar, assim, insegura, que eu vou estar com medo. Isso faz parte da vida. Se afasta, né? É você se dar tempo. Agora, numa situação, por exemplo, é difícil você ter esse raciocínio, Bruna, quando você está de cabeça quente. E aí, novamente, é eu aprender quem eu sou. Quem eu sou quando eu estou de cabeça quente. Como eu ajo quando eu estou de cabeça quente. Se eu quero quebrar tudo, quais são as estratégias que eu vou usar para não quebrar tudo? Às vezes gritar, amassar uma almofada não faz mal, hein? Deus, gente, como lidar quando a situação às vezes chega... E para a situação lidar, quando a gente chega no limite... Olha eu na terapia aqui já, gente. Minha diretora fica às vezes... Quando a situação chega no limite, Bruna, é porque aquela pessoa já aguentou muito. Muitas vezes. Muitas vezes. Então, ok, você tá de cabeça quente, você percebe que você tá de cabeça quente, reconheça isso. O primeiro passo é eu reconhecer o que eu tô sentindo. Eu tô estressada? Eu tô irritada? Eu tô com medo? Eu vou reconhecer o que eu tô sentindo e eu tenho que validar isso. Emoções são biológicas, né? A gente sente o que a gente sente, não existe eu sentir errado. Muitas vezes eu vou ter uma desregulação emocional, eu vou sentir de maneira muito intensa aquela emoção e aí complica um pouco. Então é um trabalho de eu me regular, ok? Mas eu preciso validar. Eu tô irritada? Ok, eu estou irritada. Por quê? Entrar um pouco em contato com essa emoção ruim vai nos ajudar a entender o porquê, o motivo, qual é a minha tendência de ação. É quebrar tudo? É me retrair? Qual é a minha tendência de ação quando eu sinto determinada emoção? E a partir disso, eu reconheci, eu validei. Se eu tiver autoconhecimento em dia, eu vou conseguir escolher como eu quero agir, apesar da minha emoção. Porque o que eu sinto e o que eu faço são coisas distintas. Sim. Isso parte de um autoconhecimento, mas isso parte também de, inicialmente, eu reconhecer e validar o que eu sinto. É muito interessante isso que a Bruna está falando pra gente, porque, primeiro de tudo, a gente precisa parar, entender... Não, pera lá, o que está acontecendo comigo nesse momento? Quando chegar uma situação dessa na sua vida, porque todo mundo passa por uma situação incômoda e as nossas emoções não mentem. Não. Para e tenta entender aquela emoção. Toda emoção vai estar indicando alguma coisa pra gente, né? Toda emoção. Se eu tô com uma emoção que muitas vezes, né, a gente considera no senso comum negativa, por que eu faço isso? Porque emoções são biológicas, como eu tô falando, a gente sente o que sente. Toda emoção tem uma função por trás. Aquela emoção tá querendo me mostrar algo. E qual é o nosso primeiro comportamento quando eu sinto algo negativo? Eu quero expurgar. Eu quero que aquilo saia de mim a qualquer custo, eu não quero sentir, eu quero botar no bolso e fingir que aquilo não está acontecendo.
Qual seria o ideal? Eu interagir com a emoção, apesar de parecer algo complicado. E não é algo simples, mas é algo que a gente consegue aprender. Então, é eu entrar em contato. Exemplo, tô ansiosa. Tô ansiosa por quê? Pela determinada situação. Mas o que essa situação significa para mim que eu vou do 0 ao 100 tão rápido? Por que essa situação faz eu ter esse tipo de atitude? Quando eu começo a interagir com o que eu sinto, aí eu começo a entender quem eu sou e o que eu posso fazer. E muitas vezes a gente tem medo de interagir com as nossas emoções negativas. Eu não quero sentir. Por quê? Primeiro que a gente se sente inadequado, porque hoje existe sim uma pressão social de que eu tenho que estar sempre bem. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar zen, eu tenho que saber lidar com tudo, eu tenho que guardar, eu não posso explodir, eu tenho que estar sempre aqui, né? Como você falou, meio good vibes. Então existe uma pressão social e existe um medo, né? Muitas pessoas acham que eu não vou conseguir passar por isso. Eu não vou conseguir sentir essa ansiedade, eu não vou conseguir sentir esse medo, essa insegurança, e a gente trava. Só que as emoções, elas têm um curso natural, elas sobem, né, atingem ali o seu pico e com o tempo elas vão passando. Ninguém desintegra de sentir uma emoção ruim. Só que esse medo de eu interagir com o que eu sinto muitas vezes faz com que eu trave. Então, é um passo também de segurança, de buscar segurança. Eu ir aprendendo que eu posso sim interagir com o que eu sinto. Eu posso sim sentir uma emoção negativa e isso parte de eu entender que eu não preciso estar sempre bem. E dói, né? Dói, vai doer. A vida ela não é tão simples assim, né? Faz parte da vida a gente ter emoções difíceis, situações difíceis. Tem situações que estão completamente fora do nosso controle. E aí eu vou fingir que aquilo não está acontecendo? A gente sempre tem a noção e a opinião de achar que o outro é sempre mais evoluído que a gente. Que tá todo mundo melhor, mais concentrado, mais centrado que a gente. Mas todo mundo passa, tem uma situação ali que você precisa reconhecer a sua vulnerabilidade, é do Todos ser nós. humano. Todos nós, inclusive nós psicólogos. Todo ser humano vai ter seus momentos difíceis, vai ter seus desafios, vai ter suas vulnerabilidades, como você está falando. A gente tem sempre essa ideia com tudo, né? Não só com a evolução e com nossa maturidade emocional, mas a grama do vizinho é mais verde. Será que é mais verde ou será que eu só consigo olhar o que aquela pessoa está me passando? Eu não tenho como estar dentro de alguém. Cabeça e coração é terra que ninguém pisa. Exato. Então, assim, a gente tem esse costume de achar que o outro está muito bem. Se eu não estou bem dessa forma, então eu não sou evoluído. Então eu não sou o suficiente. Isso leva a gente também a um lado de não conseguir elaborar muito bem nossas emoções, que é o que eu estou falando. Eu interagir com aquilo ali que eu estou sentindo. É muito fácil eu interagir com a alegria, eu interagir com a empolgação, eu interagir com o amor. O amor nem sempre, né? Mas é mais fácil eu interagir com as emoções que a gente considera positiva. Quando vem para as emoções negativas, a gente entra nesse medo. Fecha. A gente se fecha. Eu não quero que as pessoas me percebam como alguém fraco. Como se sentir fosse fraqueza. Você pegou no ponto. Você pegou no ponto. As pessoas falam, fulano é fraco. Fulano se fecha, fulano é fraco. Como se permitir sentir, reconhecer que você tá mal, que você não tem ali nada a oferecer, que a sua emoção tá ruim naquele dia. Você é considerada, Uma pessoa num fraca. contexto social, uma pessoa fraca. Você pegou, você foi certeira agora. Exatamente. E como seríamos fracos por sentir uma coisa que é biológica? As nossas emoções, como eu falei, elas estão aí com a gente desde a pré-história, tá? Aham. Tem toda uma questão de evolução que eu não vou entrar aqui, mas elas existem por um motivo específico. Toda emoção tem função, das boas às ruins. Tanto que, para a ciência, né, digamos assim, a gente não fala em emoções boas ou ruins, são emoções. Emoções. Todas têm funções. Então, por que eu sou fraca ou fraco Por sentir. por sentir uma coisa que todo mundo sente? Exato. Será que não é uma questão de eu não saber lidar com o que eu sinto? De eu querer passar uma imagem que é irreal, que ninguém vai conseguir passar 100% do tempo. E aí, às vezes, você vê aquelas pessoas que estão sempre bem, do nada aquela pessoa, né, dá uma pirada, digamos assim. Nossa, mas fulano surtou? Fulano não surtou. Fulano tá sentindo igual todo mundo tá sentindo. Fulano tá simplesmente tendo uma emoção, que é normal de se ter. E às vezes, de tanto eu segurar aquilo ali, de tanto eu botar no bolso, eu vou explodir. Ou eu vou implodir, que é pior ainda. Que é muito pior. Que é pior ainda. O Magazine, inclusive, traz para você, se você de casa tá se emocionando, olha que tudo. Se você de casa tá se identificando com essa situação, com essa questão emocional,
olha só, algumas orientações, algumas práticas para você de casa procurar evoluir emocionalmente, mas evoluir do jeito certo, tá? Não é só sentir coisa boa, não, ser good vibes, não. Sentir, todo mundo tem que sentir. Não agir por impulso, isso que a Bruna acabou de falar, falou há pouco sobre você, às vezes tirar um tempo para você, se afastar, repensar, reconhecer suas emoções, saber regular as suas reações, saber lidar com conflitos, reconhecer e aceitar as suas emoções, toda aquela conversa com nós mesmos, não é isso, Bruna? E ter consciência dos próprios sentimentos. Tudo que a Bruna trouxe ao longo dessa conversa, o Magazine traz agora para você essa conclusão de tudo que você precisa fazer. Parar, analisar, refletir, pensar sobre essas questões, pensar sobre os seus sentimentos, por que você reage de determinada forma, por que você sente determinadas emoções. Exato. Enfim, a Bruna pode até pincelar melhor pra gente. E principalmente, né, Nay, se dar tempo. Eu me dou tempo para sentir o que eu sinto ou eu tô sempre querendo suprimir uma emoção com outra atividade? Tô ansiosa, então vou fazer alguma coisa. Tô com medo, então vou fazer alguma coisa. Eu tô sempre suprimindo ou eu me dou tempo de interagir comigo mesmo? Eu me dou tempo de respirar um pouquinho? É aquela coisa, eu acordo, é o mesmo horário, eu vou chegar no trabalho no mesmo horário. Eu já acordo, ai meu Deus, eu tenho que fazer 1001 coisas, tem essa demanda, aquela, e já vou ficando ansiosa, mas tá. Finge que isso não tá acontecendo, ou eu me dou pelo menos tempo de respirar, organizar minha cabeça, organizar meus pensamentos, botar tudo no seu determinado lugar, me dá um tempo genuinamente de sentir. Quando eu não tô muito bem, eu consigo me permitir 5 minutinhos de pausa, um respiro, eu consigo prestar atenção numa água que eu tomo, ou eu tô sempre tão no piloto automático, tão acelerada, que eu não me permito interagir com as minhas emoções. A gente tem que encontrar, então, um meio de se regular. Exato. De se autorregular. E Olha, isso começa o que eu com preciso contato com fazer você. quando eu estiver dessa forma? Exatamente. E isso é uma coisa muito particular de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa vai ter a sua forma ali de se regular. Claro que nós temos diversas estratégias e técnicas, mas eu preciso me conhecer. A minha desregulação emocional vai para qual lado? O que eu sinto em maior, evidência, em maior intensidade, que para mim é muito difícil controlar? Quais são as emoções que eu tenho mais facilidade de lidar? Por quê? O que isso significa para mim? É olhar para dentro, é um mergulho interno mesmo. É um mergulho interno para que eu consiga entender para onde minhas emoções estão indo. O que elas dizem para mim, o que elas estão querendo me apontar. Aí sim, talvez eu vá saber o que eu vou fazer. Aí eu vou conseguir escolher como agir. Porque quando eu não domino as minhas emoções, quando eu não domino as minhas ações, elas vão me dominar. Vai chegar uma hora que a minha emoção vai me dominar. Então eu preciso conhecê-la, para que aí sim eu possa escolher. Perfeito. Gente, é tudo isso que a Bruna falou. Autoconhecimento dói. Autoconhecimento é doloroso, não é fácil se conhecer. A pessoa mais difícil da gente conhecer somos nós mesmos, não tem para onde correr. Mas tudo isso que a gente conversou aqui na sala do Magazine foi para te dizer que uma pessoa evoluída emocionalmente não é uma pessoa que aparenta estar bem o tempo inteiro. Pelo contrário, aquela pessoa ela pode estar reprimindo demais, pode estar em sofrimento e não consegue pedir ajuda. Uma pessoa bem emocionalmente é uma pessoa que sabe lidar, que reconhece e que sabe lidar com as suas emoções e respeita essas emoções. Exatamente. Bruna, eu quero muito agradecer pelo nosso bate-papo. Foi agradeço, ótimo, adorei. Obrigada. Eu que te agradeço pelo convite, mais uma vez estar aqui, super legal. Quando precisarem de mim é só chamar. Fico muito feliz que tenham pensado em mim para a gente falar sobre esse tema. Eu gosto muito de falar de maturidade emocional, de flexibilidade psicológica, regulação emocional. Então, assim, isso é um tema que atravessa a vida de todo mundo. Onde a gente te encontra, quem estiver interessado? No Instagram, @psi.brunacf. Perfeito. Gente, conversei então com a Bruna Fernandes. Segue aí a Bruna no Instagram. Tá certo? Já manda sua mensagem para ela, já manda a sua dúvida, já agenda uma consulta, a terapia faz bem para todo mundo. É isso. Obrigada, Beijo, viu, Nay? Te agradeço muito pelo convite. A gente que agradece. Quer acompanhar mais conteúdos de moda, beleza, informação, receitas e tudo que rola aqui no seu Magazine? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!